Nem sempre o melhor vence. E se você ainda acredita que a vida premia o mais justo, o mais nobre, o mais sacrificado, você está vivendo em um conto infantil que o sistema escreveu para mantê-lo parado, a você e a todos que, como você, ainda acreditam que o mérito é uma escada direta para o sucesso. Quer saber a verdade? A maioria dos que hoje estão no topo não chegaram lá pela bondade, nem pelo esforço, nem pela moral intacta. Chegaram porque entenderam algo que você ainda não aceita: este mundo não funciona com justiça, funciona com poder. E isso dói. Dói porque você passou metade da vida acreditando que, se fizesse o certo, se fosse leal, se trabalhasse duro, eventualmente alguém o recompensaria. O que você fez foi se meter em uma gaiola de ouro decorada com palavras bonitas como ética, disciplina e honestidade, enquanto lá fora os jogadores reais, os que entendem como o tabuleiro se move, faziam suas jogadas sem pedir permissão e ganhavam. Isso soa familiar. Você vê mediocridades em altos cargos. Vê corruptos no comando. Vê manipuladores recebendo aplausos. E você, com sua retidão, assistindo da arquibancada enquanto aplaude o sistema que o ignora. E sabe por que isso acontece? Porque você confundiu bondade com estratégia. Porque achou que ser uma boa pessoa era o suficiente e se esqueceu de aprender como o poder funciona. Friedrich Nietzsche percebeu isso claramente há mais de um século: não fomos feitos para a obediência cega nem para o sacrifício constante sem propósito. Fomos feitos para conquistar, para afirmar nossa vontade, para parar de seguir regras impostas por uma moral que só beneficia os que mandam. O poder, para Nietzsche, não é maldade, é necessidade, é vida. E quem não compreende isso, fica para trás. Já se perguntou por que os que seguem todas as regras raramente mudam o mundo? Porque as regras foram feitas para mantê-lo controlado, para que você não pense demais, para que não questione, para que obedeça. Enquanto você se pergunta se está fazendo a coisa certa, outros já estão 20 passos à frente, tomando decisões, moldando o mundo à sua vontade, não porque sejam melhores, mas porque pararam de pedir permissão. Aqui está a raiz do problema: ensinaram você a temer o poder. Disseram que ambicionar era errado, que o ego deveria ser esmagado, que o desejo de se destacar era arrogância, e você acreditou. Aceitou como verdade moral, sem perceber que essa moral foi construída para mantê-lo dócil. A moral tradicional é uma gaiola disfarçada de virtude, e você ainda está dentro. Enquanto isso, os verdadeiros jogadores quebram essas correntes sem remorso, não porque sejam maus, mas porque entenderam algo essencial: para avançar em um mundo competitivo não basta ser bom, é preciso ser inteligente. É preciso saber quando falar e quando calar, quando avançar e quando destruir. E sim, destruir. Porque, às vezes, para construir algo próprio, é preciso quebrar o que nos prende. Nietzsche não admirava o obediente, ele admirava quem criava suas próprias regras. A Lubermti, esse ser humano que não se deixa guiar pela massa, que não vive para se encaixar, que não teme se destacar, aquele que não busca aprovação, mas sim autenticidade, aquele que não se adapta ao mundo, mas o desafia. E aqui vem a parte desconfortável: esse tipo de pessoa não é sempre o mais querido nem o mais compreendido. Às vezes é rejeitado, odiado, atacado, porque sua simples presença incomoda. Porque quando alguém anda com firmeza, os inseguros tremem. Porque quando alguém brilha com luz própria, os outros sentem que sua escuridão se torna evidente. Mas essa rejeição faz parte do caminho. Se você não incomoda ninguém, é porque ainda não disse nada importante. Se todos te aplaudem, é porque você não desafiou ninguém. O verdadeiro sucesso não vem de agradar, vem de impactar, de incomodar, de quebrar estruturas, de construir algo tão autêntico que o mundo não tem escolha a não ser olhar. E isso não se consegue sendo simplesmente bom. Consegue-se entendendo como o poder se move, aprendendo a jogar sem perder sua essência. Sim, mas deixando de ser ingênuo, porque a ingenuidade é um luxo que este mundo não perdoa. Pergunte-se quantas oportunidades você perdeu por medo de parecer arrogante. Quantas vezes você freou sua ambição para não incomodar? Quantas vezes se deu espaço a alguém menos capacitado, só porque tinha mais presença, mais contatos ou mais malícia? Isso não é humildade, é rendição. A competição não é uma escolha, é um fato, e se você não competir, não sobrevive. E não estou me referindo a competir com ódio, com rancor, com destruição cega. Falo de competir com estratégia, com visão, com inteligência. De entender o tabuleiro e mover suas peças com intenção. Porque, se você não jogar, alguém jogará com você.
Olhe ao seu redor, observe bem, a maioria das pessoas bem-sucedidas não está onde está por serem as mais brilhantes. Estão lá porque entenderam como o jogo funciona, porque se aliaram quando precisavam, traíram quando necessário, calaram-se quando conveniente e falaram quando sabiam que sua voz seria uma arma. E não é cinismo, é realismo. O sucesso não é para os puros de coração que esperam justiça divina. É para aqueles que sabem quando agir, como se mover e quando desafiar as regras que outros não ousam tocar. Você quer viver uma vida medíocre? Continue esperando que a bondade abra portas para você. Você quer avançar de verdade? Aprenda a usar o poder não para destruir, mas para construir, para forjar seu próprio caminho, sem depender da validação de ninguém. Porque aqui vai uma verdade brutal: a validação é uma droga. Quanto mais você a busca, mais se afasta de si mesmo. Cada aplauso que você precisa, o prende. Cada opinião que te afeta, o afasta do seu propósito. E enquanto você se esgota tentando ser aceito, outros se dedicam a criar seu império em silêncio. Você quer ser livre? Deixe de viver para agradar. Deixe de agir conforme o que esperam de você. Crie suas próprias regras. Seja fiel à sua visão, mesmo que isso incomode os outros. Porque o verdadeiro sucesso, aquele que não depende de aplausos nem de aparências, só é alcançado quando você deixa de viver com medo. A moral imposta é uma prisão. Ela diz para ser obediente, para não questionar, para se conformar. Mas me diga, quantos obedientes fizeram história? Quantos submissos mudaram o mundo? A história é escrita por aqueles que ousaram, por aqueles que desafiaram, por aqueles que se recusaram a viver sob as regras de outros. Você quer ser um deles? Então, pare de esperar. Pare de pedir permissão. Escolha o desconforto. Escolha a autenticidade. Escolha o poder, mas não o poder que oprime, não o que corrompe. Falo do poder interno, aquele que nasce quando você sabe quem é e deixa de pedir ao mundo para confirmá-lo, aquele que não precisa demonstrar nada porque já se basta. Esse é o poder que Nietzsche admirava, o que liberta, o que transforma, o que o torna senhor do seu destino. E não é fácil. Não será. Porque quanto mais forte você se torna, mais resistência encontrará. Porque os fracos odeiam os fortes. Porque os conformistas temem os que ousam. Mas, se você suportar essa pressão, se aguentar o julgamento, se continuar apesar do barulho, você se tornará imparável. Então, a pergunta não é se você quer ter sucesso. Todos querem. A verdadeira pergunta é: você está disposto a deixar de ser ingênuo? Está disposto a aprender como o poder se move? A perder sua essência? A deixar de ser espectador e se tornar protagonista? Porque o sucesso não é dado, é conquistado. Não se implora, se constrói. Não se herda, se forja. E você está esperando há tempo demais. É hora de se mover, é hora de agir, é hora de deixar de ser bom e começar a ser forte. Forte de verdade. Forte como aquele que já não precisa de permissão, como aquele que já não busca aprovação, como aquele que simplesmente decide vencer do seu jeito, com sua visão, com seu poder. E aqui entra outro conceito que quase ninguém ousa encarar de frente: a manipulação emocional. Sim, isso que você tanto teme, isso que você detesta nos outros, mas que ignora quando acontece com você. Porque a sociedade não só lhe ensinou a obedecer, ela também treinou você para sentir culpa toda vez que desejar algo diferente. Programaram você para sentir vergonha se ousar querer poder, se decidir jogar estrategicamente, se escolher não ser o mártir. Ensinaram que ambição é um defeito, que o ego é inimigo, que se destacar é traição, e você engoliu esse veneno com um sorriso. Cada vez que adia suas decisões por medo de parecer egoísta, você está sob essa manipulação. Cada vez que escolhe o caminho seguro porque o arriscado faria você parecer alguém ambicioso demais, você está sendo guiado, não por um tirano visível, não por um chefe, mas por algo muito mais sutil e perigoso: o condicionamento coletivo. Uma rede de ideias disfarçadas de moral que o prendem um ciclo invisível. E sabe o mais irónico? Que muitos dos que disseram para ser humilde, para não se destacar, para não ser demais, foram precisamente os que usaram essa narrativa para mantê-lo abaixo. Porque no momento em que você se atrever a questionar tudo isso, nesse momento você começará a ser uma ameaça. E ameaças não são toleradas, são silenciadas. Percebe o jogo? Disseram que ser forte era ser cruel, que ter poder era ser corrupto, que usar sua voz era arrogância.
Mas o que realmente estavam fazendo era desativá-lo, tirar a lâmina da sua vontade, torná-lo manipulável. Porque alguém que não deseja nada, que não luta por nada, que se contenta com o justo, é perfeito para o sistema. Não incomoda, não exige, não transforma, apenas obedece. E enquanto você continua com esse peso sobre si, tentando se encaixar em um molde que nunca foi seu, outros, sem culpa, sem vergonha, sem pedir perdão, estão construindo impérios sobre os restos das suas dúvidas. Estão subindo em silêncio enquanto você se debate entre o que quer e o que acha que deveria querer. Mas aqui vai algo que ninguém se atreve a dizer: você não precisa sentir culpa por querer poder. Você não é ruim por desejar mais. Você não é menos espiritual, nem menos humano, nem menos nobre por querer crescer, liderar, dominar o seu ambiente. Ou você acha que o natural é viver com medo, esperando migalhas, repetindo mantras sobre humildade enquanto se consome por dentro? A natureza não premia quem espera, premia quem age, quem se adapta, quem empurra. O leão não pede permissão para caçar. A árvore não se desculpa por crescer mais alto que as outras. E você, com toda a sua consciência, sua história, sua inteligência, vai continuar se escondendo por medo de ser demais. Claro, mas isso não se trata só de ambição. Trata-se de identidade. Porque cada vez que reprime seu desejo de poder, você está enterrando uma parte de si. Está dizendo: eu não mereço ser mais forte, eu não mereço liderar, eu não mereço vencer. E essa frase, embora você não a diga em voz alta, torna-se sua verdade. Ela se instala no seu sistema nervoso e, a partir daí, começa a decidir por você. Observe sua vida, faça isso agora. Quantas vezes você tomou a decisão certa apenas porque era a que geraria menos barulho? Quantas vezes se traiu em nome da harmonia, da paz, do equilíbrio? E quanto isso realmente custou? Porque lhe venderam a ideia de que abrir mão da sua força o tornaria mais valioso, mas o que não disseram é que nesse processo você também estava abrindo mão de si mesmo. E aqui entra uma ideia ainda mais perigosa: a autoanulação disfarçada de virtude. Esse hábito tóxico de se minimizar para não incomodar, de reduzir sua voz para não ofuscar, de sacrificar suas ideias para evitar o conflito. Você faz isso tantas vezes que nem percebe. E o pior é que se orgulha de fazê-lo, como se isso o tornasse uma pessoa melhor. Mas não, isso não o torna melhor, torna-o invisível. Torna-o descartável. Torna-o esquecível. E esse é o maior castigo que alguém com potencial pode receber: ser ignorado, não pelos outros, mas por si mesmo. Então, o que você faz com tudo isso? O que fazer quando perceber que o sucesso não é questão de ser bom, mas de ser desperto? Bem, faz o que os que sempre sobreviveram fizeram: desperte. Não se torne. Então, é melhor escolher: ou você se adapta ao rebanho e desaparece entre eles, ou se torna lobo com tudo o que isso implica. E atenção, não estou falando de destruir por destruir, não estou falando de pisotear ou se tornar um tirano, estou falando de liderar sua própria vida sem pedir desculpas por isso, de se mover com firmeza mesmo quando os outros tremem, de fazer o que você tem que fazer, mesmo que te olhem estranho, porque se sua liberdade depende do conforto alheio, então não é liberdade, é teatro. E aqui entra uma palavra que incomoda ainda mais: sacrifício, mas não o sacrifício que te ensinaram, aquele de dar tudo pelos outros. Falo do sacrifício real, o que implica deixar para trás sua versão antiga para construir a nova, o que exige romper com o que você não é mais, mesmo que doa, o que implica matar a ideia de você que foi construída para agradar e parir uma identidade mais feroz, mais livre, mais autêntica. Esse é o preço, e poucos querem pagar, porque é muito mais confortável viver da queixa, da vitimização, da esperança de que algum dia algo externo mude. Mas te repito, a mudança não vem de fora, vem de você, e começa quando você para de procurar razões para não agir e começa a procurar razões para agir. E se você acha que é tarde demais, está enganado. A maioria começa a viver tarde demais. A maioria acorda quando já perdeu muito tempo, mas esse despertar é melhor do que viver dormindo a vida inteira, porque quando você acorda, cada minuto conta, cada decisão tem peso, cada ação soma, e pela primeira vez você sente que está no comando. O sucesso não é um resultado, é uma posição interna, é aquela certeza de que, aconteça o que acontecer lá fora, você tem direção, tem foco, tem fogo, e não entrega isso por nada nem por ninguém. E esse tipo de pessoa, aquela que não precisa que tudo esteja bem para avançar, é a que acaba vencendo.
Porque aqui vai a parte mais brutal de todas: este mundo não foi feito para você vencer, foi feito para você consumir, para você obedecer, para duvidar de si mesmo, para você trabalhar pelos sonhos de outros enquanto os seus apodrecem na lista de espera. Então, se você quer vencer, vai ter que quebrar as regras do jogo, vai ter que se desconectar do barulho, vai ter que parar de viver como dizem que você deve viver e começar a viver como você decide. E isso é um ato revolucionário, mas também é um ato solitário, porque nem todo mundo vai entender sua transformação. Alguns vão dizer que você mudou, que não é mais o mesmo, que se tornou egoísta, frio, arrogante. Deixe-os falar. O que realmente querem dizer é: agora não podemos controlar você. E isso é exatamente o que você deve ser: incontrolável, porque a verdadeira força não está em levantar muros ou gritar mais alto, está em não precisar da aprovação de ninguém para continuar caminhando, está em poder olhar nos olhos de quem for sabendo que isso não te define, que não pode te dar nem tirar nada que você não decida entregar. E quando você chega nesse ponto, tudo muda. Você não compete mais com ninguém, não imita mais, não se esconde, age, decide, constrói, porque finalmente se tornou o que o sistema mais teme: um ser humano livre. E um ser humano livre é o ser mais perigoso que pode existir. E se ser livre te torna um perigo, então parabéns, porque esse é o verdadeiro selo de alguém que despertou. Começa a incomodar sem nem tentar, sua simples presença é um lembrete para os que ainda dormem, e não porque pregue, ou grite, ou imponha sua visão, mas porque vive com coerência, porque age sem medo, porque sua existência desafia a mediocridade que outros normalizaram. Mas vamos falar de algo mais profundo, algo que ninguém te explicou quando você era criança, quando te enchiam de frases bonitas e esperanças falsas. O sucesso também exige matar partes de você, não apenas a versão fraca, mas também aquela versão confortável, amigável, até útil, mas obsoleta. Existem identidades que te serviram por um tempo, te protegeram, te ajudaram a sobreviver, mas agora estão te impedindo. Agora são um peso, e o maior erro é se apegar ao que já cumpriu seu ciclo. Pense assim: cada grande salto na vida exige uma pequena morte. Morte do personagem, da máscara, daquela imagem de você que você construiu para não perder afeto, para não sentir rejeição, para não enfrentar o conflito. Mas se você quer cruzar para o outro lado, tem que deixar para trás aquele você que era aceito por todos, porque aquele você não era real, era uma versão reduzida, otimizada para agradar. E é aqui que muitas pessoas ficam presas, no apego à sua própria imagem, no medo de perder seu lugar no grupo. Mas essa necessidade de pertencimento é um veneno lento, te mantém encaixado, mas estagnado, te mantém rodeado, mas só porque ninguém pode te conhecer de verdade se você só mostra o que eles querem ver. Então, você quer pertencer ou quer se libertar? Porque raramente você pode ter os dois, e essa escolha não é abstrata, é brutal, é real. Significa perder amigos, deixar ambientes, provocar rupturas, mas também significa se reencontrar com você mesmo, e isso não tem preço. Veja, o fácil é continuar sendo quem você foi. O difícil é ser quem você pode chegar a ser. O fácil é repetir suas antigas histórias. O difícil é escrever uma nova do zero, sem saber se vai funcionar. Mas te asseguro de uma coisa: nada dói mais do que viver uma vida que já não é sua. E aqui vai uma ideia que poucos têm coragem de olhar: não existe sucesso sem traição, mas não aos outros, a quem você foi, ao que prometeu quando não sabia o que sabe agora, ao que acreditava quando ainda vivia na escuridão. Porque se hoje você continua sendo fiel às suas ideias passadas, apesar de ter crescido, então você não é leal, você é covarde. E não se trata de mudar por capricho, trata-se de evoluir com consciência, de entender que o que antes era uma verdade absoluta agora pode ser uma prisão, e que ter coragem de trair suas antigas crenças quando já não te representam é um ato de poder pessoal. Nem todos conseguem, alguns preferem morrer sendo coerentes com uma mentira do que viver questionando tudo, mas os que avançam, os que realmente deixam uma marca, têm algo em comum: se permitem quebrar suas certezas, seus vínculos falsos, suas desculpas confortáveis. Se permitem esvaziar-se para se preencher com algo mais puro, mais potente, mais real. E você, se está aqui, é porque já sente isso, já não basta mais o que antes servia, já não te preenche o que antes te acalmava, já não pode ignorar a tensão entre quem você foi e quem você poderia ser, e isso é o começo. Essa incomodidade é o limiar. Agora, quando começar a cruzá-lo, aparecerá um novo inimigo: a nostalgia. Aquela voz que te diz: volte, antes você estava mais tranquilo. A tentação de voltar ao molde, de voltar à versão antiga, e o mais perverso de tudo é que, às vezes, ela tem razão.
Às vezes, a dor de crescer é tão crua que você pensa que talvez deveria ter continuado sendo quem era. Mas não caia, porque a tranquilidade que você sente ao retroceder não é paz, é anestesia, e toda anestesia é temporária. Então, o que você faz? Segura a incomodidade. Atravessa ela. Se torna um expert em habitar o incerto. Porque a incerteza é o idioma de quem está quebrando limites, e quanto mais confortável você ficar no incerto, mais rápido avança. Porque a maioria fica esperando garantias, e essas garantias nunca chegam. Os grandes movimentos nascem no caos, as grandes mudanças se constroem sobre a dúvida, e os grandes líderes, os verdadeiros, são os que sabem se mover sem mapas. E o que vem depois? A inevitável solidão. Mas não a solidão que dói, e sim a que limpa, que separa o barulho da verdade, que te deixa frente ao espelho sem máscaras, e então, finalmente, você pode começar a construir algo real. Porque só quando você está sozinho consigo mesmo, descobre se realmente confia em si. Só ali aparece a pergunta mais importante: posso me sustentar sem aplausos? Posso seguir em frente sem testemunhas? Posso viver sem validação? E se a resposta for sim, então não há limites, porque nesse momento você entende que o sucesso não está lá fora esperando por você como uma recompensa, o sucesso é um espelho. Reflete exatamente o que você é capaz de sustentar por dentro. Quer mais poder? Torne-se mais forte. Quer mais liberdade? Torne-se mais responsável. Quer mais impacto? Torne-se mais autêntico. Não há atalhos, não há truques, apenas a brutal verdade de se tornar alguém que não precisa pedir permissão para existir, e esse alguém é você. Não uma versão nova, não um personagem melhorado, não um avatar polido, é você, sem os filtros, sem as mentiras, sem as correntes. E quando chegar lá, quando finalmente parar de tentar parecer algo, o mundo não terá escolha a não ser ver o que você realmente é, e isso, te seguro, é o mais poderoso que você pode mostrar. E se você chegou até aqui, não é por acaso, há algo dentro de você que está se quebrando e ao mesmo tempo se acendendo. Porque apenas os que estão prontos para o próximo nível suportam tanta verdade de uma vez, você sabe, você sente. Algo dentro de você já não pode voltar a ser como antes, mas antes que isso termine, quero te fazer uma última pergunta. Não é confortável, não é bonita, é a pergunta que marca o ponto sem retorno. Você está disposto a se tornar tudo o que sabe que pode ser, mesmo que isso signifique destruir tudo o que foi até agora? Porque não há salto sem perda, não há evolução sem demolição. Você vai ter que queimar sua zona de conforto, vai ter que decepcionar alguns, vai ter que caminhar sozinho em silêncio enquanto todos continuam dançando a música do rebanho. Mas é aí que acontece a magia, onde portas se abrem que você não sabia que existiam, onde você deixa de reagir e começa a criar. Porque esta não é uma mensagem de motivação, é um aviso, é uma chamada de atenção para os que estão cansados de viver anestesiados, obedecendo normas que não escolheram e sonhando sonhos que nem pertencem a eles. Este vídeo não é para os mornos, é para aqueles que estão prontos para deixar de ser peças e começar a ser jogadores. E agora ouça bem, isso não se trata de ter respostas, se trata de ter a coragem de fazer as perguntas certas, de aceitar que, se você quer uma vida diferente, não pode continuar agindo da mesma forma. E que o caminho para o verdadeiro poder começa quando você para de negociar com seu potencial. Porque seu poder não está no que você aparenta, está no que você sustenta quando ninguém te vê, no que você escolhe quando poderia se render, no que você constrói enquanto os outros apenas opinam. Então aqui vai minha proposta: saia deste vídeo com uma única missão. Silencie o barulho, apague as vozes externas e ouça o que você tem ignorado há muito tempo, a voz brutal da sua autenticidade. Deixe doer, deixe-te incomodar, e depois faça o que poucos têm coragem de fazer: haja, porque a ação é a única forma dessa transformação ser real. E agora quero que você vá abaixo e comente uma frase, apenas uma, mas que tenha peso, que resuma o que acendeu dentro de você. Comente: já não peço permissão. Assim saberei que você chegou até o fim, que não é mais que algo se ativou. E se quiser continuar explorando esses temas, desde o mais cru, desde o mais profundo, se inscreva, porque isso não fez mais que começar. Aqui não viemos para adoçar a realidade, viemos para quebrá-la em 1000 pedaços para construir algo que realmente valha a pena. Nos vemos no próximo vídeo. Ou depende de você estar pronto para olhar de frente para o que os outros ainda estão evitando. Até lá, lembre-se disso: nem todos estão feitos para despertar, mas os que estão, acendem fogo onde outros só veem cinzas, e você já está queimando. Apague o vídeo, se ousar. Eu já plantei a semente.
Você decide se floresce ou se consome.